Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu, do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, o sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Número 91, Jesus Melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal, no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é
Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Convido a todos que puderem ficar em pé para uma oração. Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, Senhor Deus, dando início agora à escola sabatina, queremos pedir, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo continue conosco, agora neste momento, nos dando a instrução necessária para que possamos saber da Tua vontade para com a nossa vida. Esteja conosco, nos guardando e nos protegendo, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. A carta missionária de hoje fala sobre a palavra multiplicada. Tatiana apertava muito as mãos enquanto orava, mas parecia que Deus nunca respondia. O filho de Tatiana estava doente, então ela orava a Deus, mas não respondia. Certo dia, enquanto Tatiana orava, ela pensou que poderia existir uma igreja que seguisse a palavra de Deus exatamente como ela pede. Então ela começou a orar e pediu que Deus a mostrasse a igreja verdadeira. Ela encontrou uma Bíblia e começou a ler, mas ela tinha grande dificuldade em entender o que a Bíblia falava. E ela por várias vezes fez a leitura da Bíblia, mas acabava desistindo pela dificuldade que tinha em entender. Então ela orou a Deus e pediu que Ele enviasse alguém que pudesse ajudá-la para entender. 2 dias depois, então apareceu um homem na porta de Tatiana. Ele estava segurando uma Bíblia e estava lá para lhe oferecer um estudo bíblico. Então ali Tatiana pôde ver que Deus respondeu o seu pedido. Lá estava ajuda, então, para que ela pudesse entender a palavra. Ela convidou o homem para entrar e começaram a fazer o estudo. E gradativamente Tatiana foi entendendo a palavra de Deus. Tatiana convidou seu marido, Claime, para que ele participasse dos estudos, mas toda vez que o homem chegava para dar o estudo, o nome desse homem era George. O marido dela se negava em estudar e saía de casa. Somente quando eles começaram a estudar as profecias, é que o marido de Tatiana resolveu ficar e escutar o que tinha a ser dito. Depois de certo tempo, Tatiana e seu marido continuaram a estudar a Bíblia sozinhos. E toda vez que havia dúvidas, eles perguntavam a George e pediam explicação. Só que George também era novo na fé, então ele não sabia responder todas as perguntas de Tatiana e do marido. E Tatiana perguntou para George qual igreja ele frequentava. E George respondeu que frequentava a igreja adventista do 7º dia. Mas ele também explicou que naquela cidade não havia uma igreja e que os encontros eram feitos na casa dos irmãos. Então, ela perguntou para George se a igreja que ele frequentava seguia exatamente a palavra de Deus. E George respondeu que sim. Tatiana também estudou os 10 mandamentos. E ela tinha muitos ídolos e imagens em casa. Então, prontamente, ela destruiu tudo que tinha para que aquilo não ficasse de obstáculo na vida dela, nem na vida de ninguém. E ela também precisava deixar de fumar.
porque ela aprendeu que o nosso corpo é a casa de Deus. Como sendo a casa de Deus, nós precisamos cuidar. Então, ela decidiu que precisava parar de fumar. Só que sozinha ela não conseguiu. Então, ela orou a Deus e pediu ajuda dele. Em 3 dias, ela conseguiu parar de fumar. Um pastor adventista entrou em contato com um casal e começou a explicar mais coisas a respeito da Bíblia e das maravilhas de Deus. E o marido de Tatiana, Klein, ele ficou tão impressionado sobre Deus que ele quis imediatamente se batizar. Ele também estava muito doente, ele temia morrer antes do batismo. Tatiana também optou pelo batismo, só que o trabalho dela precisava trabalhar aos sábados. Então ela pediu a demissão do trabalho dela e numa quinta-feira ela conseguiu encontrar um emprego novo, que embora fosse muito difícil para ela, não precisava mais trabalhar aos sábados. E como o marido de Tatiana estava doente, a cada 2 dias ele fazia um longo tratamento no hospital. Lá ele levava a Bíblia e vários livros da igreja e evangelizava todos os irmãos que estavam lá doentes. Então a fé de muitas pessoas eram reavivadas e lá naquele hospital Deus falava no coração das pessoas. A igreja adventista mais próxima da cidade ficava a 144 quilômetros de distância. Então, como era muito longe, Tatiana e marido convidavam os irmãos e qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvir a palavra de Deus para se reunirem na casa deles. Tatiana também gostava de partilhar a fé dela com os vizinhos deles, que eram os albaneses. E ela distribuiu vários livros do Grande Conflito. Até teve um fato curioso que um irmão chegou indignado para ela, porque tinham roubado o livro O Grande Conflito dele. E Tatiana então deu um outro livro para ele, ele ficou feliz. E teve uma senhora também que leu o livro 3 vezes, e só de ler o livro ela já decidiu que queria se batizar também. Na Macedônia, existem aproximadamente 550 adventistas, e a população é de 2 milhões de habitantes. Muitos irmãos deixam o país em busca de trabalho em outros lugares da Europa. Os irmãos que permanecem lá fazem trabalhos missionários e trabalham arduamente para propagar a mensagem adventista. Eles concentram os esforços em Oride, uma cidade turística próxima ao Lago Oride, no sudoeste do país. Parte da oferta do 13º sábado ajudará na construção de um centro de formação missionária em Oride, que ensinará os irmãos a alcançarem pessoas de todo o país em Cristo. Vamos orar então pelas ofertas? Querido e bondoso Deus, graças te damos por mais esse dia, graças te damos pela nossa vida, nossa saúde, e te agradecemos também, Senhor, as ofertas que serão entregues a ti hoje. Que cada oferta possa alcançar uma pessoa, Senhor, a conhecer mais a tua palavra, a trabalhar, a permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um. Esperamos ansiosos pela tua volta, Pai, que isso possa acontecer o mais breve possível. Esteja com cada um de nós nesse sábado abençoado. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Agora teremos uma mensagem musical com a irmã Franciele. Senhor, me ajoelho para a direção pedir. Aqui está o povo que preciso conduzir, mas sou jovem, limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu pedido é a tua direção. Quero o coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandeza, já que posso escolher, humildemente eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiaste através de gerações. Imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, pois perfeito é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é a tua direção. Quero o coração aberto, suscetível à tua mão. Já que posso escolher, humildemente eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Eu quero a luz do teu
saber. Amém. São talentos, viu, pastor? A moça que passou a mensagem da escola sabatina aqui, da informativa da missão, disse: eu estou nervosa, estou com medo. Eu falei: não interessa. Faça que Deus te capacitará. E ela fez muito bem. São talentos, como o pastor falou, que devem ser usados. A nós também são dispostos talentos e deveremos usar. Sandro, põe para mim as imagens, por favor, ali. Eu selecionei algumas imagens apenas para dar alguns tópicos para vocês, professores. Hoje é uma lição bem interessante. Alguns até cogitaram em passar geral. Mas eu falei: não, vamos fazer em classe. Eu quero que vocês, irmãos, trabalhem bem essa lição, porque é um assunto bem pertinente a nós, nos dias de hoje. Essa semana eu conversei com uma irmã e perguntei: e aí, como é que está o estudo da lição? Estou estudando todos os dias, eu e meu esposo. Eu falei: e você meditou sobre a mensagem da lição? Ela olhou para mim e disse assim: não, por quê? Eu falei: medite. Medite, porque é para o momento de agora. O que você pensa, o que você faz, quando você olha para uma pessoa, seus pensamentos estão sendo registrados. E a lição dessa semana, ela fala sobre um trabalho que Jesus está fazendo por nós lá no céu. Então, a cada momento que você faz, cada momento que você pensa, age, deixa de usar o seu talento, está sendo registrado, e Jesus Cristo novamente tem que interceder por nós. Aqui a primeira figura, eu não quero me aprofundar, porque eu quero deixar para vocês, professores, trabalharem esse assunto, mas só tópicos para vocês poderem se guiar. Alguém consegue lembrar dessa imagem aqui? A lição fala dele. Então eu vou ajudar vocês. Ali é a prisão de um papa, pelo comandante Béthier, francês. Foi mais ou menos em 1798, 97. E 2 anos depois, nesse momento antes da prisão do papa, a Bíblia não era lida. 2 anos depois, a partir da América do Norte, toda a Bíblia começou a ser lida e ser disponibilizada para o povo. Então, com a prisão desse Papa, foi possível o acesso à palavra de Deus. Próxima imagem, Sadu, por favor. Ali são os reis que vocês vão falar na lição hoje. Os reinos, né? Cada animal representando um reino. Então, isso vocês têm que deixar claro para os seus alunos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e, por final, Roma papal, que, consequentemente, vocês vão entender que tornará de novo ao poder. Próxima imagem. Ali é o tempo que foi dado, né? Um tempo, tempos e metade de um tempo, né? E números. Vocês vão trabalhar isso também. E a última imagem fala das 70 semanas determinadas sobre o teu povo, né? Eu acho interessante que vocês, professores, se atentem para a parte onde foi dado o decreto de reconstrução de Jerusalém, o terceiro decreto dado, que aí conta-se o tempo e dá exatamente se você fizer a contagem ali na reconstrução de Jerusalém, vai dar certinho as 2.300 tardes e manhãs, com 1.844 será purificado. Então, são tópicos para que vocês possam deixar bem clara essa lição, para que é uma lição bem profunda. Não acho que não é interessante vocês se atentarem a muitos detalhes, mas sim à prática dessa lição, ao resultado dessa lição, a nós aqui neste momento, ao povo de hoje. Trabalhem também alguns tópicos interessantes que eu marquei aqui para dividir com vocês, que são perguntas que vocês podem inquirir durante o estudo, para que a lição fique mais dinâmica e que os alunos possam entender melhor. A primeira é: por que é crucial compreender as questões por trás da usurpação do ministério de Jesus Cristo, realizado pelo chifre pequeno? Vocês podem perguntar para os alunos também, o que foi colocado no lugar do sacrifício de Jesus Cristo diariamente, hoje? Vocês vão trabalhar isso. Tem bastante coisa que foi colocado pelo chifre pequeno para substituir o sacrifício diário de Jesus. É interessante. E também ajudar os alunos a identificar o poder do chifre pequeno e quem é esse poder, quem é esse chifre pequeno.
E mais interessante, por final da lição, vocês questionarem os alunos se eles têm a devida atenção como povo de Deus para o tempo do fim. E qual é o seu papel, o meu papel, para levantar as verdades que foram derribadas pelo chifre pequeno. Então são tópicos que eu coloquei para vocês agora, para que vocês estudem em classe e que vocês, alunos, ajudem os professores a... O professor Leandro está pedindo para deixar a imagem. Sandro, puder deixar a imagem aqui? Tá? É bom para deixar... Isso, por favor, durante a lição. Professor, boa. Então, esses tópicos vocês trabalhem com seus alunos para que fiquem claros. Não se atente muito a detalhes, números, porque realmente é uma lição que você tem que estudar durante a semana, buscar livros de Espírito e Profecia. Se atentem aos detalhes práticos da lição, para a nossa vida de hoje. Peço que os professores se levantem para a gente fazer uma oração. Não esqueçam de fazer os apontamentos, dar um momento de pedido de oração, de agradecimento, de testemunho. Porque eu quero dar um tempo razoável, eu acredito que a igreja vai permitir. São 10h05 até 10h40? 10h35, então, para vocês estudarem a lição. Vamos orar? Bom Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, porque temos aqui professores, pessoas dispostas a usar o talento que o Senhor nos deu. Que esse talento seja usado, dirigido pelo Teu Espírito Santo. E tudo que falarmos, estudarmos, possamos compreender a infinita graça que o Senhor nos dá. Perdoa os nossos pecados para que o Espírito Santo possa agir em nós, é o que nós te pedimos. Por Jesus, amém.